A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui quem vos fala é a pastora Paula. E hoje eu tenho uma palavra para o teu coração. Palavra que se encontra lá em Marcos 5, 25, que vai nos dizer dessa forma. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e o tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo secou-se a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aleluia! Essa manhã é uma manhã onde nós podemos refletir nessa palavra. Uma palavra onde nós vamos ver que havia uma mulher que está 12 anos clamando por um socorro. 12 anos que ela está sofrendo, padecendo grandes dores, grandes angústias, grande sofrimento. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Um dia ela ouviu falar que havia um homem a qual poderia mudar a tua história. Um dia ela ouviu falar de um homem que ela entendeu que se ela somente tocasse nas suas vestimentas, ela seria curada, ela seria sarada, não importasse o mal que ela estava vivendo. Eu já aprendo com essa mulher que independente da situação, independente da circunstância, nós devemos se prostrar diante de um Deus que ele é vivo. Essa mulher, ela tinha um risco de morrer, ela tinha um risco de ser apedrejada devido à situação que ela estava vivendo. Ela estava colocando a sua vida em risco ao pensar em tocar em Jesus. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela resolve romper. Essa mulher, ela resolve romper as barreiras, ela resolve romper os medos, os anseios, as dificuldades, tudo aquilo que estava tentando impedi-la de tocar em Jesus. Essa mulher, ela resolve passar aquela multidão, passar aquela barreira e tocar na vestimenta dele, porque ela sabia que somente ele poderia mudar a história dela. E talvez nessa manhã você esteja vivendo algo que você olha e diz: não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Talvez você esteja vivendo algum tempo de alguma coisa que você não consegue mais acreditar que você poderá sair vivo, que você poderá sair daí vitorioso. Mas eu quero te dizer que aquela mulher, ela estava 12 anos, irmão, não era 12 dias, era 12 anos padecendo, 12 anos que ela não poderia abraçar, que ela não poderia conversar com ninguém, 12 anos, mas eu creio que naquele dia aquela mulher estava escondida em algum lugar. E ao ouvir alguém comentar que Jesus estava passando, ela fala: agora está a minha oportunidade, agora está o meu momento. Se Jesus está passando, é nele que eu vou tocar, porque se eu tocar em Jesus, ele não vai me apedrejar. Se eu tocar em Jesus, ele vai me curar, ele vai me receber de braços abertos, ele vai me salvar desse mal que tenho me acometido há tanto tempo. A Bíblia diz que essa mulher era uma mulher de posse, uma mulher de riqueza, uma mulher que tinha riqueza, irmão, mas devido o mal que tinha sido causado na vida dela, devido àquela doença que ela estava, devido àquele problema de saúde que aquela mulher passava, ela gastou tudo que ela tinha em todos os médicos, tentando procurar uma cura, tentando procurar uma solução, tentando procurar algo que somente o Senhor poderia fazer por ela. A Bíblia diz que quando ela entende, irmão, quando ela entende que não é o médico que vai curar, quando ela entende que não é o médico que vai resolver o problema dela, eu não estou dizendo que nós não devemos ir no médico. Eu quero que você entenda, irmão, Jesus, o Senhor, ele deixou os homens, os médicos aqui estudado, capacitado para que nós possamos ir ao médico. Mas Jesus, ele ainda é o médico dos médicos também. Ele também tem coisa que o homem não pode fazer, tem coisa que a medicina não pode realizar, mas tem coisa que o céu pode operar por mim, por você. Aquela mulher entendeu, ela fez o que ela podia, ela fez o que estava no alcance dela.
dela. Ela foi em todos os médicos, gastou tudo, mas ela estava vendo que ela já não tinha mais condições, ela não tinha mais dinheiro e o problema dela continuava. O problema dela estava ali, estava existindo, ela não tinha achado uma solução. Mas um dia, creio eu, que aquela mulher está escondida em um canto e ela escuta alguém falar de Jesus. Irmão, e coisa linda é quando a gente escuta alguém falar de Jesus e nós tomamos para nós e fazemos aquilo que o Senhor quer que nós fazemos. Aquela mulher entendeu. E ao entender que Jesus passava, ela falou: é a minha oportunidade. Esse é o meu momento. Esse é o momento de eu virar a chave. Esse é o momento de eu romper a barreira. Esse é o momento de eu colocar o medo de lado e ir ao encontro do mestre, porque eu sei que ele vai fazer algo por mim. Só que a Bíblia nos diz que aquela mulher, irmão, ela não poderia ir simplesmente de cara limpa no meio daquele povo, porque uma mulher que passasse da sua regra menstrual naquele tempo era mantida como uma mulher impura, uma mulher imunda, uma mulher que não poderia estar próximo de ninguém. Então, se ela entrasse no meio daquelas pessoas vissem ela automaticamente seria morta, ela seria apedrejada, porque a Bíblia diz que aonde Jesus passava, uma multidão o seguia, uma multidão ia atrás de Jesus, porque Jesus fazia muito milagre, Jesus ressuscitava os mortos, Jesus levantava os paralíticos, Jesus, ele fazia o cego enxergar, o mudo falar. Então nós vamos ver uma mulher que ela precisava romper uma grande multidão. Muitas das vezes a multidão é aquilo que nos atrapalha, muitas das vezes a multidão é aquilo que quer nos impedir de chegar em Jesus, porque nós ficamos deslumbrados com a multidão e esquecemos de focar naquilo que é verdadeiramente importante. Aquela mulher, ela olhou para aquela multidão, mas ela não se intimidou, muito por ao contrário, ela falou: eu vou romper essa barreira, eu vou romper essa multidão, essa barreira do medo, eu vou romper, e se eu tiver que morrer para poder tocar nele, que assim seja, mas eu creio que ao tocar nele eu serei sarada, eu serei curada, eu serei liberta, eu serei restaurada, eu terei a minha vida de volta, eu viverei o novo do Senhor, eu viverei milagres. Ela acreditou em algo que talvez para você seja impossível. Talvez você esteja olhando hoje para uma situação e falando: é impossível. Mas eu quero te dizer, querido, nessa manhã, que nada é impossível para aquele que crê. Se você crê, não é impossível. Então creia, somente creia. Creia como aquela mulher. Ela acreditou que se ela somente tocasse, ela seria sarada, ela seria curada. A Bíblia diz que agora ela vai se ajoelhar, ela vai se rastejar entre a multidão para poder chegar ao encontro do mestre. E a Bíblia diz que ao chegar ela encosta. E quando ela encosta em Jesus, a Bíblia diz que algo diferenciado aconteceu. A Bíblia diz que algo diferenciado aconteceu. Quando ela toca, a Bíblia diz que Jesus, ele para. Ele para porque ele diz: de mim saiu algo diferente, de mim saiu virtude, alguém me tocou. Seus discípulos ficam surpresos e falam: mestre, como o Senhor pergunta se alguém te tocou? Uma grande multidão, é impossível alguém não encostar no Senhor. Ele diz: não, mas alguém me encostou diferente, alguém me encostou com fé, alguém me encostou acreditando, alguém atraiu a minha atenção diferenciadamente. Eu quero te dizer, aquela mulher, independente do problema que ela estava, ela acreditou, ela teve fé. E a fé dela fez com que ela vivesse algo sobrenatural. A fé dela fez ela viver algo que o homem da terra jamais poderia proporcionar para ela. Porque ela já tinha tentado de todas as maneiras, mas quando a fé dela está em ação, a Bíblia diz que ao tocar em Jesus, instantaneamente aquela mulher que tinha gastado tudo, aquela mulher que já não tinha mais nada a perder, instantaneamente a tocar em Jesus, ela é curada, irmão, ela é sarada, ela não pagou, ela não gastou dinheiro, ela simplesmente precisou ter fé, ela simplesmente precisou acreditar que o milagre ia acontecer na vida dela. Ela tocou em Jesus com fé, ela tocou em Jesus acreditando, ela se depositou em Jesus e falou: eu creio, Senhor, eu creio que se eu tocar, Senhor, não precisa nem ser em ti, se eu tocar somente em suas vestimentas, eu creio que eu serei curada. E ela tocou.
E ao tocar, ela foi curada instantaneamente de uma enfermidade que ela estava vivendo há 12 anos. A gente vai ver uma mulher que há 12 anos padecia. Há 12 anos ela chorava. Talvez ela já estava num estado de depressão, porque imagine 12 anos sem abraçar, sem conversar com ninguém. Ela estava num estado talvez mental já não muito bom, mas ainda assim ela resolveu romper. Ainda assim, ela resolveu provocar o milagre dela. Ainda assim, ela resolveu se prostrar. Ela resolveu tomar um posicionamento. Ela resolveu se posicionar diante daquele que pode mudar a história dela. Eu não sei qual é o teu problema nessa manhã. Eu não sei qual é o teu problema nesse dia 29 de fevereiro de 2024. Mas eu quero te dizer nessa manhã, faça como ela. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue que, independente do problema, independente da situação, não se proste diante do problema, mas se proste diante daquele que pode resolver o teu problema. Faça como ela, chama a atenção do mestre para o teu problema, atrai o olhar do mestre para a tua situação. Ela chamou ele viu, ele parou, ele socorreu. Ela parou a multidão, irmão. Com um simples toque que ela tocou em Jesus, ela parou a multidão. Porque a Bíblia diz que a multidão seguia Jesus. E quando Jesus para, automaticamente a multidão para com ele. Ela viveu algo extraordinário naquele dia. Mas ela viveu porque ela se posicionou. Ela viveu porque ela rompeu a barreira. Ela viveu porque ela escolheu se dobrar diante de Deus e não se diante do seu problema. Ei, faça como aquela mulher nessa manhã. Creia no teu milagre. Creia que o teu Deus, ele é um Deus do impossível. Creia que para o Senhor nada é impossível. Porque todo aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Ei, meu irmão, creia na promessa de Deus para a tua vida. Creia que se você tocar somente tocar, você será curado, você será sarado, você será restaurado. Ela tocou. E ao tocar, ela viveu algo extraordinário na vida dela. Ao tocar, ela conseguiu virar a chave. Ao tocar, irmão, ela virou uma chave. A vida dela se transformou. Ela nunca mais foi a mesma. Que nós possamos acreditar que se nós somente tocar, somente dizer: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu quero tocar em ti. Ela atraiu o Senhor, irmão. Porque ela tocou com fé. Havia uma grande multidão que o tocava. Mas ninguém daquela multidão que tocou Jesus chamou a atenção dele, a não ser aquela mulher entre aquela multidão. Alguém que não poderia nem estar ali. Foi aqui que tocou Jesus diferente. Aquela que a multidão queria julgar, aquela que a multidão queria matar, aquela que era perseguida pelo povo porque ela não poderia estar em canto nenhum. Mas foi ela que tocou diferentemente nas vestes de Jesus. Foi ela que tocou diferente, foi ela que atraiu o olhar do Senhor. Então eu quero que você saiba nessa manhã que apenas um toque, apenas um único toque pode mudar a tua vida. Então vamos tocar nele nessa manhã? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e de glória, Deus de maravilha, Senhor. Queremos te louvar, te glorificar, te engrandecer, Pai, por essa palavra maravilhosa, a qual o Senhor trouxe aos nossos corações. Ah, Senhor, nos ajude, nos ensina, nos capacita. Nos ensina, Pai, a tocar em Ti, assim como aquela mulher tocou, Pai, com tanta fé. Ah, Senhor, ela não deixou a incredulidade tomar conta do coração dela. Mas ela teve fé, Pai, ela acreditou. Ela acreditou, Pai, que se ela tocasse, ela ia viver um milagre. Ela acreditou, Senhor, que se ela tocasse, Pai, o Senhor ia mudar todo o quadro, toda a situação. Nos ensina, Pai, a acreditar. Nos ensina, Pai, a não olhar para a multidão, para não nos prostrar diante da multidão, mas que nós viemos chamar, Pai, e atrair o Teu olhar, Pai, para nós, assim como aquela mulher, Pai, do fluxo de sangue, que Marcos nos relata. Ela fez, ela tomou uma atitude,
Ela se posicionou, Pai, no dia mau, ela tomou um posicionamento. Nos ensina, Pai, a se posicionar, Pai, diante de Ti. Nos ensina, Pai, a atrair o Teu olhar de misericórdia, o Teu olhar de amor, o Teu olhar, Pai, de perdão, Pai. Nos ensina, Pai, a atrair, Senhor, o Teu olhar para nossas vidas. Senhor, eu quero apresentar nessa manhã cada vida, Senhor, que escutar, Pai, essa palavra nesse dia de hoje, nesse dia 29, Pai, de fevereiro de 2024. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor, Pai, venha estar conosco em cada passo que nós dermos, que aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, Pai, que o Senhor venha estar conosco. Pai, guarda a nossa casa, nossa família, nossa parentela, guarda, Pai, todos aqueles, Pai, a qual o Senhor, Pai, tem nos prometido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai bendito e santo. Toma este dia, Pai, em Tuas mãos, toma cada lar em Tuas mãos, Pai, cada família, Senhor, cada sonho, cada projeto, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor amado, Pai bendito e santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, crendo, Pai, que o Senhor é um Deus de misericórdia, crendo, Pai, que o Senhor é um Pai amoroso, Pai zeloso. Senhor, como a gente conseguimos ver, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai, enquanto todos queriam matar a mulher do fluxo de sangue, Pai, o Senhor o abraçou, o Senhor liberou perdão, o Senhor liberou virtude. Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, tão misericordioso. E nós queremos Te louvar. Nós queremos Te bendizer, Te agradecer, Pai, por esse dia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita cada presídio nessa manhã. Vai de encontro, Senhor, a cada um que se encontra num cárcere privado. Vai de encontro, Senhor, a cada leito de hospital, Senhor amado, Pai bendito, aonde o médico tem desenganado, Senhor. Entra lá, Senhor, com a Tua potente mão. Trabalha, Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é misericordioso. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é tardio e se irá. Senhor amado, Pai bendito, toma, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, cada família da face da terra. Toma o nosso Brasil, Pai, em Tuas mãos, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Jesus amado, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero Te glorificar, eu quero Te bendizer, Senhor, por mais um fôlego de vida, por mais essa oportunidade, Pai, de poder dizer e declarar que só o Senhor é santo, por essa oportunidade, Pai, de declarar o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Obrigado, Senhor, por estar conosco, Pai, nesse dia chamado hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero Te agradecer. Eu quero Te agradecer, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. E aqui nós terminamos a palavra do dia com a pastora Paula. Tenha um bom dia, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.